Hallo Frauen, willkommen normal do baiano. Ich mich wahnsinnig strang, ich mich falcas mit mis nerchen den win. Pode soltar a intro, editor. Bem, seguindo agora para a atualização das notícias sobre a Covid-19, o Brasil, infelizmente, este sábado, rompeu a marca de 50 mil mortos pela Covid-19. O Brasil é o segundo país no mundo mais afetado por esta nova pandemia do novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos da América, segundo a Universidade de Johns Hopkins. O consórcio de veículos de comunicação, compostos pelo G1, O Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o UOL, confirmaram esta semana que já são mais de 1.070.000 contaminados pela Covid-19, enquanto no mesmo dia o Ministério da Saúde confirmou que são mais de 1.069.000 contaminados, com algumas poucas diferenças nos números finais. E bem, seguindo com as notícias do Ministério da Saúde, eles também confirmaram que o número de óbitos já chega a mais de 49 mil. Números muito ruins, como todos já podem imaginar. E a diferença do número de mortos entre o sábado e o domingo foi confirmada pelo número de 1.666. Seguindo agora para o caso de Fabrício Queiroz, a seguinte situação é que o atual senador Flávio Bolsonaro foi chamado para prestar um depoimento sobre o suposto esquema de rachadinhas, em que parte do salário de seus funcionários era desviado para um esquema de corrupção que foi explicado no último jornal. Isso ocorreu enquanto ele estava participando de seu gabinete na Alerj. Bem, quem protocolou a ação foi Luciana e Rodrigo, que são do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eles protocolaram no Ministério Público do Rio de Janeiro para Carlos Bolsonaro e prestar o devido depoimento. Apesar de toda essa movimentação dos advogados de Flávio Bolsonaro para tentar esclarecer a situação, o Ministro Público do Rio de Janeiro já está negociando uma delação premiada. Seguindo agora com os assuntos que estão em tangente com o governo federal do Brasil, nós vemos a situação do agora ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele viajou para os Estados Unidos para tentar ocupar o cargo de diretor do Banco Mundial, já que ele havia sido indicado para o cargo quando foi demitido por Jair Messias Bolsonaro. E bem, ele seguiu para os Estados Unidos com um visto diplomático de ministro, que foi uma manobra usada pelo governo para poder evitar qualquer tipo de atraso na entrada de Weintraub nos Estados Unidos. Só que a Organização dos Funcionários do Banco Mundial recusou Weintraub porque eles querem ter certeza de que o economista não seja participante de nenhum esquema ilegal e, portanto, eles querem aguardar até o fim das investigações para ter certeza se as acusações contra Weintraub são reais ou não. Nesta terça-feira, o México presenciou um terremoto de magnitude 7,5. Os tremores foram sentidos no sul e no centro do México. Os tremores de início foram sentidos nas cidades de Puebla e Cidade do México, que é a capital. E bem, são justamente nesses lugares em que o povo guarda a memória de um terrível terremoto que atingiu eles há 3 anos atrás. O Senado, em reunião virtual,
aprovou uma PEC que adia as eleições desse ano devido à pandemia do novo coronavírus. Seguindo agora para o TSE, eles não aprovaram uma PEC que dizia que estaria cassando o mandato do presidente Bolsonaro junto do vice-presidente Hamilton Mourão. O Exército Brasileiro anunciou pelo portal The Enemy o projeto Verde Oliva, que, para quem não sabe, é um game desenvolvido pelo Exército Brasileiro. Sim, isso mesmo. O jogo vai ser no estilo de CS. O Exército despachou as informações dizendo que o jogo não pode ser muito violento, o que não faz o menor sentido, porque numa guerra você vê sangue, gente voando por explosão. E ele vai ter de se passar em combate urbano, só que não em áreas onde a habitação é muito precária, onde o lugar é pobre. E você só poderá jogar com o exército e nunca como invasor. O objetivo do jogo é de mostrar a vida militar. E continuando a falar de jogos, também temos o nosso grande e delicioso sucesso da grande Naughty Dog, The Last of Us 2, que vem quebrando muitos recordes de venda. Sim, The Last of Us 2 veio para mexer com o mercado. Um dos últimos jogos do PlayStation 4 fez um abalo gigante no mercado. As críticas são boas, as críticas entre a história são muito divididas entre os fãs, mas nada que conseguisse abalar o bom sucesso da sequência do primeiro jogo, que recentemente vem se mostrando um grande título que alavancou as vendas do PlayStation 4. E bem, por falar em jogo, você já sabe o que vem agora. Pode falar, amigo. Olá, aqui sou o Gabriel Ferreira mais uma vez para falar bem rapidinho, para que você possa entender o que está acontecendo pelo mundo esportivo durante esses tempos e agora mais especificamente, de novo, sobre futebol brasileiro e internacional. Bora lá! Estamos aqui falando sobre a MP, ou melhor, a nova MP, ou seja, medida provisória, que foi emitida aí por esses dias. Claro, caso você queira ver um pouco mais dela, você pode checar no site planalto.gov.br e, a partir dela, vamos ter algumas mudanças aí em como o futebol brasileiro será transmitido. E bom, por isso, nosso editor preparou aqui, rapidinho para você ver, aí na sua telinha, o que a medida diz. Vamos lá? Pertence à entidade de prática desportiva mandante o direito de arena sobre o espetáculo desportivo, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens por qualquer meio ou processo do espetáculo desportivo. Serão redistribuídas em partes iguais aos atletas profissionais participantes do espetáculo de que trata o caput 5% da receita proveniente da exploração de direitos desportivos audiovisuais, com pagamento de natureza civil, exceto se houver disposição em contrário constante de convenção coletiva de trabalho. Desenrolar da situação, ocorreu um certo conflito que já é de certa forma existente entre a Globo e o Flamengo quanto à transmissão dos jogos, visto que jogos do Flamengo, por exemplo, não são transmitidos na Globo há um bom tempinho. Então, isso desencadeou alguns comentários por parte da emissora, por assim citar, em que ela alega que essa MP, essa medida provisória, foi feita de forma irresponsável, visto que beneficiaria o clube carioca. Porém, o Flamengo segue em frente e pretende sim transmitir o jogo com Boa Vista, mesmo sem ter qualquer contrato firmado ou acordo com a emissora Globo. O futebol também não parou só sobre o Flamengo e a Rede Globo, também temos notícias do Corinthians. O Corinthians, com seu elenco ali de 28 jogadores, 23 deles foram infectados, sim, durante esses últimos tempos, pelo vírus Covid-19. Contudo, felizmente, 13 desses jogadores já se recuperaram, melhor dizendo, e 8 ainda estão em processo de recuperação. Contudo, é notável que esses 8 jogadores provavelmente não estarão participando das próximas atividades até que eles estejam totalmente bem e recuperados, de forma que não venham disseminar o vírus ainda mais para outras pessoas. E não apenas isso, o Corinthians, divulgou dados, melhor dizendo, que foram inclusive até confirmados pelo Globoesporte.com sobre testes que foram feitos. Foram aproximadamente 190 testes que foram feitos em familiares, funcionários que têm acesso aos jogadores que
têm contato, familiares próximos, funcionários e os próprios jogadores, por assim citar, de maneira que fossem testados se eles estavam ou não com o vírus da Covid-19. Aqui sobre o CBF, de maneira que você ainda queira ver os placares, nós temos aqui algumas novidades quanto ao possível retorno do Brasileirão. Nós já vimos falando sobre isso aqui há um bom tempo, mas agora retornamos novamente para falar um pouco mais sobre isso, pois a CBF pretende aí estar mais intensamente nessas semanas pensando e elaborando maneiras de um possível retorno. Inclusive, o próprio presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, em uma entrevista à CNN Brasil, comentou sobre o retorno da CBF ali entre no máximo entre o final de julho e no máximo o início de agosto, mais detalhadamente. E é muito interessante ver, afinal de contas, já estamos aqui no início de julho, portanto, podemos ter o futebol brasileiro retornando brevemente nos nossos dias. Mas, para não acabar por aqui, já que estamos falando de futebol, vamos mostrar aqui alguns dos bons e ótimos placares que já retornaram aí pelo futebol internacional. Valeu? Vamos ter aqui Bundesliga, La Liga e Premier League. Tranquilo? Obrigado aí pela sua audiência e vamos lá para os jogos. The football returned to the Camp Nou on Tuesday evening. Leganés against Barça, top against bottom. And Miguel Ángel Guerrero for Leganés, frustrated by Clement Lenglet in the opening minutes. He'd be frustrated by the woodwork just a couple of months. Leno looking over the wall. De Bruyne carefully goes for goal, and I think Leno got a touch to that. A slightly worrying situation for Granit Xhaka. Granit Xhaka will leave the field. Pois bem, esse foi o Jornal do Baiano desta semana. Esperamos que você tenha gostado. Aproveita e segue lá a gente nas redes sociais. Segue lá o nosso editor, @Victor4Matos. Segue a Victor Filmes também, @VictorFilmes. Vai ajudar o cara pra cacete lá. Segue nosso comentarista esportivo, o Gabs. Segue eu também lá no Instagram, @RenanBedi. E fazendo um aviso rápido, é com muito prazer que estamos anunciando que o Jornal do Baiano está desenvolvendo um servidor do Discord. Sim, daqui a algum tempo vamos fazer uma atualização no Instagram dos membros do Jornal do Baiano, na equipe técnica, e estaremos disponibilizando o Discord quando estiver pronto. Pois bem, este foi o Jornal do Baiano desta semana. Esperamos que você tenha gostado e fui!